Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do BXGDE, que é o nosso grupo de discussões empresariais. Esse espaço aqui ele foi criado pela Blutex, especialmente para vocês que são profissionais que atuam em empresas de médio e grande porte. E é aqui também que nós apresentamos as atualizações sobre a reforma tributária e também nós discutimos temas de alta relevância, sempre alinhados às melhores práticas de conformidade fiscal e governança. Sempre bom lembrar sobre o cuidado com a confidencialidade, então eu peço a todos de lembrar sobre a importância da confidencialidade com documentos e informações aqui compartilhadas, são todo o conteúdo preparado aqui para vocês, são de exclusividade restrita ao nosso grupo. Nós temos aqui apoiadores e parceiros que estão frequentemente participando das nossas reuniões. Gostaria de agradecer a presença dos apoiadores e parceiros dos advogados da Gerência Tributária da FIENG, ao Luiz Alvim, do Escritório de Advogados Lima Neto Carvalho Abreu Mairink, que nos apoia esclarecendo as dúvidas sempre aí, né, Luiz? Dúvidas jurídicas tributárias. E ao José Adriano também, que é o nosso especialista e parceiro em soluções e consultoria tributária e diretor da empresa MidSafe. E são sempre eles que também trazem aqui para a gente uma leitura sobre as atualizações que aconteceram nos últimos dias sobre a reforma tributária. Também quero agradecer aqui a participação de alguns dos nossos clientes, das empresas Boston Metal, Boston Scientific, CBMM, Gasmig, Kinross, Loaist, Minas Ligas, Prosegur, Supermix, UOL Inglesa, Uzi Minas e Tracbel. Sempre um prazer tê-los aqui na nossa reunião. Bom, pessoal, a Blutex sempre fomentou educação, relacionamento, governança e compliance fiscal, e desde 2011 nós temos atuado capacitando equipes nas áreas fiscal, tributária, contábil, trabalhista e jurídica, e temos sempre um foco em aplicação prática e atualização contínua. E ao longo da nossa trajetória, nós consolidamos um modelo que funciona como um ecossistema integrado, aí, que nós estamos chamando. De um lado, que a gente entrega a atualização e capacitação para continuar mantendo os times preparados e alinhados para as novas obrigações, e do outro lado, nós também oferecemos a inteligência e o apoio técnico, para dar segurança também às equipes e consistência e direcionamento às decisões. Principalmente quando o tema é sensível, igual do momento de alto impacto, como é a transição para a reforma tributária. E é justamente por ser um contexto mais complexo que eu quero convidar vocês a conhecerem em primeira mão, antes do lançamento oficial, o Blutex Agent, que é o nosso especialista em reforma tributária com inteligência artificial. Eu vou dar uns minutinhos aqui daqui a pouquinho para o José Adriano demonstrar para vocês, mas antes de dar o espaço aqui para ele, o lançamento será no Tech Summit 2026, no painel O Motor Invisível da Reforma Tributária, e terá a participação do José Adriano. No dia 1º de abril, semana que vem, nós estaremos lá no palco Tech Stage, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O Blutex Agent, ele nasceu de uma joint venture que reuniu duas competências complementares, que é a curadoria técnica especializada da Blutex e desenvolvimento em inteligência artificial. E com essa combinação, nós estruturamos um único agente que integra a base da Receita Federal, o corpus legislativo e tributário completo, o contexto da reforma tributária em atualização contínua e a curadoria do nosso time de especialistas. E para quem está aqui com a gente nessa reunião de hoje, nós vamos disponibilizar gratuitamente o acesso à plataforma por um período curtinho, mas que vai dar tempo suficiente para que vocês testem. E vocês poderão consultar aí nossa base atualizada, anexar documentos próprios para análises contextualizadas e também perceber na prática como que o Blutex Agent pode apoiar ao time de vocês a ganhar mais agilidade e aumentar a qualidade nas entregas com curadoria nossa, método, rastreabilidade e governança de dados. Então, eu vou
pedir para o Zé Adriano compartilhar a tela dele aí. Ô, Poliana, Pra... eu Oi, vou fazer depois do Luiz. Na hora que o vou Luiz fazer fizer a parte dele, aí eu faço antes de começar a minha parte. mudando o roteiro aqui então, né? Porque ele mudou aqui o que a gente tinha combinado, mas não tem problema. A gente vai dando sequência então aqui, mas só para a gente fechar essa parte aqui do Bluetex Agent, tá aqui o site bluetexagent.com.br para que vocês tenham acesso já ao nosso ambiente e podem solicitar de forma gratuita lá, preenchendo o formulário nesse site, que nós entraremos em contato com vocês para dar o acesso, tá? Então, para a gente dar início à pauta de hoje, eu queria convidar aqui o Luiz Alvim, aqui meu contato também, para quem quiser solicitar por e-mail, tiver alguma dificuldade no preenchimento do formulário. Então, Luiz, temos muitos assuntos aqui para tratar hoje, né? Você trazendo sempre essa visão normativa e a gente sempre complementando com a questão operacional e estratégica. Então, queria te convidar para trazer as atualizações da reforma tributária e os impactos práticos aí dessas atualizações normativas para nós. Por gentileza, compartilhe sua tela aí, Luiz. Boa Seja tarde, bem-vindo. Poliana. Boa tarde, Zé Adriano. Boa tarde, pessoal. Mais Boa uma tarde. vez, obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Eu também vou fugir um pouquinho do combinado. Estou copiando o Zé Adriano. Que isso, gente? Eu trouxe uma apresentação hoje um pouquinho diferente. Como eu não sei se todo mundo está totalmente ciente da reforma, eu vou passar muito rápido sobre o que é a caminhada da reforma e vou entrar num aspecto um pouco mais prático, tá? É um aspecto um pouquinho mais prático do que a gente, como eu tenho feito um trabalho com os clientes nesse momento, né? Inclusive pegando um pouquinho de uma reunião que eu tive ontem, né, com um dos clientes que eu atendo. E a gente falou de alguns elementos e tirei algumas dúvidas, né? Vocês vão ver que tem até uma pergunta do milhão ao longo da apresentação que foi feita por um integrante dessa empresa antes da reunião de ontem, né? Eu adaptei, obviamente, um pouco a apresentação, né, para, obviamente, eliminar todo e qualquer tipo de dado sensível, a gente ficar num contexto mais hipotético, mas que vai dar para entender bem o que é a mensagem. Bom, Tranquilo, Luiz. Mas quem ainda sempre não... bem-vindo aí. Obrigado. Por conta dessa visão prática também, sempre muito bem-vindo aqui para o nosso grupo. E você que me deu a dica, tá? Que lá na sua descrição, eu li a palavra prática e falei, vamos pegar um pouquinho mais na prática o que a gente tem feito, que eu acho que ajuda, né? Quem não começou, quem já está fazendo, às vezes repensar alguma coisa e trabalhar a rota. Bom, Com certeza. reforma tributária, eu acho que mesmo que quem não quis ouvir falar dela, até a Netflix já avisou que ela está em curso, né? Então, assim, algumas pessoas que assinam o streaming já receberam esse tipo de notificação, né, em que a Netflix ela pede lá alguns dados sensíveis, né, mas que são necessários para cumprir as obrigações acessórias, e ela deixa muito claro na nota que é justamente para cumprir as novas diretrizes da reforma tributária, né? Então, estamos aí a todo vapor com os ajustes e parametrizações. É de conhecimento de todo mundo que já vem trabalhando e estudando sobre a reforma tributária o que ela muda, né? Num primeiro momento, há uma alteração, né, de substituição de alguns tributos que serão extintos, PIS, COFINS, ICMS e ISS. O IPI ele não vai ser extinto, tá? É uma sistemática um pouco diferente, tanto que ele tem um reflexo um pouco diferente na Zona Franca de Manaus, né? Ele vai continuar tendo alguns impactos e a gente vai ter elevada a alíquota zero, né? Porque a gente teria as mesmas bases tributáveis por impostos com o mesmo fato gerador, e isso não pode acontecer, é verdade. Então a gente vai ter aí uma substituição mesmo, né? Tributos que deixarão de existir e passaremos a ter outros, com uma formatação um pouco diferente. O CBS é uma contribuição e o IBS é um imposto, né? Ou seja, as naturezas são diferentes. Bom, o que aconteceu até agora em nível de legislações? Tivemos uma alteração na Constituição Federal, a Emenda Constitucional 132,
Para a gente começar a mexer num sistema tão complexo, né, e com uma aplicação ampla, né, a todo o país, a gente precisa começar pela Constituição, que é a nossa lei de maior hierarquia, né? Então a gente mexe nela primeiro, altera o que tem que ser alterado, depois a gente começa a regulamentar. E a regulamentação vem por meio de lei complementar, né, que é a lei sequencial. A gente teve a 214, que instituiu esse bendito IBS, esse novo imposto, e essa nova contribuição, que é a CBS. E ela criou um comitê gestor, né, e estruturou esse comitê gestor de uma forma provisória. Nós tivemos aí, ao longo de 24 e 25, algumas portarias ao item 4, e voltando ao item 3, já em 2026, a gente teve a instituição definitiva do comitê gestor, né? Então, a gente já tem um comitê gestor com plena capacidade, antes era somente para legislar, para ajudar na legislação complementar, né? Agora ele já está sendo preparado para, em 2027, começar a desenvolver todas as suas funções, operacionalização da arrecadação, os repasses, né? Então ele já vai ter, inclusive, poder de fiscalização a partir daí também, que é quando a gente começa a ter em vigor os novos tributos, né? Eles começam a acontecer no próximo ano. Esse ano ainda é preparação. E já tivemos aí os primeiros atos, né, conjuntos do comitê gestor. A gente tem um cronograma inicialmente posto pelo fisco e pelos estudiosos, né, que estão diretamente envolvidos nessa operacionalização, né, de 2026 até 2033. Esse ano a gente já está testando, as empresas que eu acho que quase todas devem ter tido problema com a emissão de nota fiscal, a gente tendo que cumprir as novas formalidades e novo layout e novos dados, né, e muitas prefeituras despreparadas ainda para receber esse tipo de demanda, e a gente teve muita dificuldade para emitir nota fiscal no início do ano, né, foi um terror para todo mundo. Aos pouquinhos, isso era uma expectativa mesmo, né? A mudança ela traz alguns incômodos e aí é um momento de ajuste, né? De reestruturação. Só que a gente vai começar a conviver com a incidência desses novos tributos a partir de 27, né? E a partir de 27 essa incidência ela é gradual para o IBS, mas a CBS já tem uma virada de chave imediata, né? Para o governo federal é mais fácil, né? Que ele que vai gerir a CBS, né? Ele já tem uma modalidade, por exemplo, não cumulativa de apuração do PIS e da COFINS que é muito parecida, né? Obviamente que eu vejo pontos positivos para o contribuinte nesse momento, que é aquele monte de discussão, isso dá crédito PIS e COFINS, isso não dá, isso vai acabar, né? Pelo menos teoricamente isso deverá encerrar. Obviamente que acredito que não vai ser tão simples e tão fácil assim, mas a gente vai ter menos dor de cabeça com isso, acredito, tá? É uma expectativa minha. E a gente vai ter gradualmente uma substituição do IBS, porque imagina, se os estados, vamos pensar, o CONFAS, por exemplo, que cria lá as normativas e diretrizes gerais para os estados, eles pouco se entendem. Imagina quando você mistura estado com município, com essa quantidade de município e particularidades que a gente tem no Brasil inteiro. Então, a gente vai ter aí uma substituição um pouco mais gradual, né? A gente vai passar por uma forma de apuração um pouco diferente, né? De uma aplicação mais elástica também da não cumulatividade para o IBS, do que é hoje, por exemplo, em relação ao ICMS, né? Então, a tendência é que a gente siga essa escadinha, né? De 29 a 33, a gente tem a eliminação completa, iniciando por 27, a eliminação completa do ICMS e do ISS, passando a ter na nossa vida somente o IBS, né? E aí, pessoal, o que muda? E por que isso importa? Porque a gente muda e a gente já precisa olhar diferente a estrutura do creditamento,
né? E esse é um ponto que eu chamei muita atenção ontem, na reunião que tivemos. Porque a gente tem que tomar cuidado com a estrutura do crédito. E por que eu quero dizer? Porque a gente tem um formato de apuração tributária bem diferente, né, do que a gente está acostumado. Especialmente se eu estou tratando do PIS e COFINS das empresas do lucro presumido, né, e aí a gente vai ter uma dificuldade de entender, e a gente precisa estar muito seguro com isso agora, como que a gente diminui a nossa alíquota efetiva lá no final do dia. Porque até o momento a gente não sabe qual será a nossa alíquota, né? Existe uma expectativa, uma estimativa, mas a gente ainda não tem uma certeza absoluta. E aí, qual que é a ideia? Se a gente está tratando de um formato de apuração que ela é não cumulativa, ou seja, eu aproveito tudo que integrou a minha cadeia, né, tudo aquilo que passa a integrar a minha cadeia, e não somente aquilo que está atrelado à minha atividade principal, aí a diferença em relação ao creditamento do PIS e da COFINS, por exemplo. A gente vai ter uma estrutura de aproveitamento de crédito mais ampla. Óbvio, eu tenho uma indústria, eu fabrico celular, eu não vou tomar crédito ali de uma garrafa de uísque, por exemplo. Né? Isso, por incrível que pareça, eu já, inclusive, vi isso dentro de uma autuação do fisco. Né? É uma empresa que estava fazendo um movimento errado em relação à apuração à tomada de crédito. Né? Um possível erro nos ajustes de informação. Mas o que acontece? A gente não vai ter uma amplitude tão extrema, extravagante dessa forma, mas ela será muito maior do que é hoje. E se a gente não tiver segurança e não conseguir olhar para a nossa cadeia, a gente não consegue se preparar da forma mais adequada. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das perguntas que me foram feitas é como que a gente começa a se prevenir? Né? A gente começa olhando para os nossos fornecedores, por exemplo, para ver se a gente vai ter o aproveitamento máximo de crédito dessa turma, se a gente vai conseguir puxar dessas operações todo o crédito possível. E por que isso gera impacto? Porque está vendo essa cadeia até a finalização com a análise de margem de contrato, eu só vou conseguir entender a margem do meu negócio, a margem da minha operação, daquele contrato específico, se eu tiver um trabalho já desenvolvido e robusto em relação ao creditamento, porque todo crédito que a gente aproveita na nossa apuração, lá no final do dia, ele acaba gerando para a gente uma redução daquela alíquota. Né? Então, aquela alíquota que a gente tem lá, uma expectativa, eu vou ter uma alíquota de 27, de 28, de 28,7, de 26, não sabemos qual vai ser ainda, mas aquela que vier, para que a gente tenha o menor impacto possível, a gente tem que ter um volume de crédito para abater do tributo a pagar, que vai gerar uma alíquota efetiva diferente do que é essa expectativa. Ou seja, quanto mais preparado estivermos, quanto melhor a gente se preparar e avaliar as nossas alternativas de creditamento, é um dos elementos preventivos que a gente consegue trabalhar de uma forma diferente, inclusive fazendo já daqui a pouco, eu acho que a gente já vai conseguir fazer isso com mais precisão, já é possível fazer algumas simulações, né, estruturar algumas DREs e conseguir conversar com os números para a gente entender o potencial de crédito, para a gente já estimar o que vai ser a nossa alíquota, dentro do que é o previsto hoje, vamos trabalhar com a previsão, mesmo que ela não seja extremamente exata, para que a gente consiga modificar a precificação, entender nossa margem, como é que a gente vai se comportar perante o mercado diante dessas novidades todas. Né? E aí, essa aqui, pessoal, foi a pergunta do milhão, né? Se a gente já tinha sinalização, né, de majoração ou redução de tributos, né, como que a empresa poderia se comportar, né, diante do desenvolvimento de proposta, de trabalhar os contratos, né? Então, assim, vocês podem observar que essa reportagem aqui do Valor Econômico, ela é de 2025. Antes da gente começar a discutir de forma mais intensa sobre a reforma tributária, a gente já não tinha a previsão exata da alíquota, e isso era uma das críticas que eu sempre fiz, né? Eu entendo a dificuldade, que é uma mudança muito grande, mas a gente tinha que ter um número mais exato, né? Aprovamos um cheque em branco. Mas paciência, é o que tem e vamos trabalhar em cima do que a gente tem. E aí,
a gente continua sem conseguir responder isso hoje, né? Para muitas empresas e para muitos empresários, isso é uma dor muito grande, e a falta dessa resposta, né? Porque a resposta, ela nos dá direcionamento, ela permite que a gente se reestruture de forma preventiva, de uma maneira um pouco diferente. Uma outra forma da gente trabalhar as prevenções, a gente já está fazendo isso, por exemplo, né? Nesse caso, é o impacto que a gente tem que medir. Como é que nós vamos passar a medir esse impacto? Por contrato, por composição entre os contratos que a gente tem, ou só de serviço, ou de serviço e fornecimento de produto, ou só para fornecimento de produto, por estrutura de custo, por regime e regularidade fornecedor, por potencial efetivo de crédito, por forma de faturamento, por prazo de execução contratual, e aí é o prazo de execução barra prazo de pagamento, porque isso tudo influencia no creditamento, né? E aí tem um outro ponto que nos ajuda. Se a gente não tem hoje uma certeza sobre a alíquota, como é que eu vou pensar em me proteger de um contrato que eu estou firmando hoje e que ele tem uma duração prolongada, né? Um contrato firmado de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, que vai passar por 2027. Ou dos contratos que começarão a ser firmados a partir de 1º de janeiro. Como é que a gente se organiza em relação a isso? A gente tem que trabalhar uma possibilidade contratual, e aí é importante que ela já esteja descrita no contrato, uma forma que nos permita trabalhar um reequilíbrio desse contrato. Eu vou citar um exemplo para vocês. Boa parte de vocês pode ser que lembre, né, quando nós tivemos, há muitos anos atrás, por volta, eu acho que foi um pouco antes de 2012 isso, a gente teve uma alta muito grande do dólar e descompensou completamente os contratos de leasing, né, que eram todos lá baseados no dólar e tudo. A gente teve uma descompensação muito grande em relação à questão dos juros e da correção desses contratos. Isso gerou uma discussão muito grande, que é o do reequilíbrio econômico contratual, né? É óbvio que se eu não tenho isso dentro do meu contrato, judicialmente eu posso buscar um reequilíbrio da relação, né, um reequilíbrio econômico do meu contrato, para que ele volte a ficar equilibrado dentro do que é o que tem que acontecer, né? Quando a gente firma um contrato, são duas ou mais partes, né, que ali estão conversando e equilibrando entendimentos. Se eu tenho um desequilíbrio que prejudica alguém, eu preciso reequilibrar, né? Diga, Zé Adriano. Ô, Luiz, como é que você está vendo a questão dos contratos públicos? Assim, você está vendo um movimento das agências reguladoras ou entidades para impor alguma coisa para as empresas? Você está vendo uma abertura de negociação? Você está vendo ninguém fazendo nada? Como é que está nesse contexto aí? Porque no âmbito privado é eu negociando com você e toca a vida, né? No âmbito público é um pouco diferente, né? No âmbito público, eu não tenho visto esse tipo de especificação nos contratos, tá? Inclusive, umas 2 semanas atrás, eu fiz uma avaliação de um contrato. É óbvio que quando a gente está falando do contrato público ali, é praticamente um documento de adesão, né? Mas eu mesmo assim, para a empresa que estava se submetendo àquela contratação, eles ainda não me deram retorno. Eu fiz algumas ponderações sobre a necessidade de haver esse reequilíbrio. E isso já está estruturado dentro do contrato público. Porque, da mesma forma como o contrato privado, a lei de licitações, e aí é diferente do privado, tá? Ela permite uma determinada margem de equilíbrio, né? De reequilíbrio. Só que com uma nova tributação, você pode ter isso muito além do que essa margem permite. Aí, da mesma forma como acontece com o privado, vai ter que judicializar, se não tiver ali uma Uhum. flexibilidade permitida, né? Óbvio, contratos, aí algumas pessoas podem se perguntar nesse momento, né? Mas eu já estou com um monte de contrato firmado que eu vou ter que cumprir até 2030.
não é um problema se ele não tiver esse tipo de cláusula, ou esse tipo de pega, né? Porque se eu tenho uma parceria com esse contratante, eu vou conseguir negociar. Mas se eu não conseguir, ainda assim eu posso me valer do judiciário para reequilibrar. Né? E a gente vai ter um motivo muito mais do que claro para que isso seja atendido a determinado ponto. Né? Só que é muito Ok. melhor quando a gente age de forma preventiva e já consegue conectar esse interesse das partes em se disponibilizarem a reequilibrar ali na frente, né? A gente evita um contencioso, uma briga judicial ali que acaba com a relação comercial boa parte das vezes, né? Então, a ideia é que a gente combine antes, né? Aquele bom e velho ditado, né? O que é combinado não sai caro, né? Ele É, está claro e definido para todo mundo, né? Então, assim, esse é um outro ponto, né? Óbvio, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente já pode fazer de forma preventiva. Né? Esse é mais um elemento. Então, eu falei sobre a revisão de cadeia, né, de uma forma muito simplificada, porque ela é mais complexa, né, tem mais elementos, mas ela é uma forma da gente começar a se prevenir, entender o nosso creditamento, que vai impactar diretamente na nossa margem, e essa outra forma preventiva, que é trabalhar os contratos, né? José Adriano, não é só o contrato público, né? Quando a gente vai fazer um contrato com essas grandes empresas, a gente já tem um contrato quase que de adesão padrão para a gente assinar, né? Quando a gente está falando de uma contratação pela Vale ou algo nesse sentido, ela já tem isso lá aí. uma estrutura contratual padrão de adesão, vamos assim dizer. Que não tem muita margem. Se quiser me atender, é esse o contrato, né? Exatamente. E assim, vocês podem ter certeza absoluta que essa turma já olhou para isso. E eles já estão cientes, dentro do que é essa expectativa de alíquota, o que afeta preço. E o que isso vai afetar a vida deles nas contratações e compras do que estão realizando agora. Né? Então, obviamente que o setor de compras e suprimentos lá, para eles pode não ser interessante ter esse tipo de acordo agora, né? No contrato que está sendo firmado agora. E aí é um ponto que é importante que a gente, óbvio, dentro da medida do possível, né, que a gente solicite que isso venha acontecer nas nossas contratações, né? Porque senão é uma dificuldade a mais que nós criaremos para uma possível necessidade de equilíbrio ali na frente. Né? Então, esse é um ponto muito relevante. Por exemplo, quando a gente está trabalhando todos esses aspectos da reforma de uma forma mais ampla, né, a gente tem um objetivo muito claro, que é conduzir a entidade para que ela passe por toda essa mudança com o menor sufoco possível, com o menor impacto na margem, com o menor impacto possível no caixa. Só que para isso a gente tem que ser estratégico agora e tem que se organizar. A gente passa por uma estruturação de governança executiva, né, cria um gerenciamento de projeto de tributário para essa transição. É um diagnóstico profundo de impacto, que isso vai de empresa para empresa, de estrutura para estrutura. A cadeia de fornecedores, ela precisa ser extremamente, exaustivamente avaliada, né? Porque esse foi um ponto que nós conversamos muito ontem. Que essa empresa ela tem alguns fornecedores chaves com dificuldade de substituição. Mas se você não avaliar a relação com esse fornecedor agora, como é que você substitui ele daqui a pouco, se você precisar substituir, não chegar no entendimento, não tiver ali uma forma de se reorganizar a relação com ele, né? Diga, Saulo. Boa tarde, doutor Luiz e demais participantes aí. Tudo bem? Muito boa tarde. Melhor Vou agora. fazer, Boa tarde, Saulo. é mais compartilhar aí uma vivência que a gente vai tendo, né? Porque a reforma saiu, a gente imaginava uma série de fatores que vêm ocorrendo, outras não, umas a conta gota, mas uma ponta que eu percebi, e é uma situação que a gente vai na auditoria principalmente, é que alguns setores terão dificuldade de fazer essa adequação. Vamos pegar, por exemplo, clubes recreativos. Dentro de clube recreativo, o cara tem um bar e um restaurante. Hoje, ele tem isenção imunidade
da questão do IRPJ, mas a própria Lei 214 traz isso, que aquelas atividades que sejam contraprestacionais serão tributadas pelo IBS e CBS. E aí a gente depara com situações seguintes, como que esse cara vai controlar dentro de uma entidade imune ou isenta as questões do crédito de IBS, CBS para o restaurante, sendo que ele faz uma compra através da associação, né, e vai para o geral. Então, é mais um fator que as empresas às vezes não têm atentado. Você tem uma imunidade de um lado, mas tem uma tributação de outro, que está dentro do mesmo CNPJ, né? Isso Chegando a obrigar o cara a acontece. ter praticamente uma contabilização separada. Aí você vê, são coisas que as pessoas não estão percebendo. Isso é importantíssimo, Saulo. É um elemento muito importante que você trouxe para a gente, e assim, especialmente olhando também para o agronegócio, né? A gente tem uma série de elementos ali dentro do agronegócio que vão ter um impacto muito grande com essas mudanças, né? As entidades sem fins lucrativos, então, assim, muitas, né, que têm ali ao longo do dia a dia operações e operacionalizações, né, distintas e diferentes, né, ao longo do dia a dia, elas vão ter assim, uma certa dor de cabeça para se adequar, mas é aquele negócio, a gente não tem como mudar isso agora, né? Então é o que você falou, vamos trabalhar de forma preventiva e vamos trabalhar em cima de enxergar o problema para a gente não ter ele de uma forma aumentada lá na frente, né? É, porque por vezes, igual o meu, eu falo, nesse trabalho de auditoria, eu deixei claro que a entidade ela não paga PIS, porque ela já paga PIS a 1% da folha, ela paga só o COFINS. Eu falei, vai acabar isso aí, você vai pagar IBS e CBS. CBS não é mais um e o outro, ele é um único. E aí você vai ter que pagar ele. E isso vai te caracterizar crédito. Como é que você vai conseguir? Então, para ele também é uma situação. Eu falei, e fora agora o IBS, que também você tem hoje uma série de nuances que não terá com ele. Você vai pagar IBS, CBS sobre serviços de academia, sobre escolinha de natação, escola de futebol, né? Então, é uma mudança total, inclusive contábil. O cara vai ter que ter uma segregação contábil, sob pena dele falar o seguinte: beleza, se você está comprando, jogando dentro do estoque para manutenção do clube, mas ao mesmo tempo esse estoque usa para poder as atividades que são econômicas, você não vai poder tomar crédito, porque eu não consigo enxergar essa separação. Então, além de uma questão compliance, e a palavra que vem sempre na minha cabeça, compliance, eu lembro de um cara que chama Zé Adriano, não está sendo cumprida, aí o cara não vai tomar crédito. Então, olha para você ver a importância de se fazer essa governança, compliance, documentos fiscais, contratos, como você bem colocou. Hein, Saulo, e um ponto importante o que pode acontecer também olha, vai acabar acontecendo uma incidência em cadeia, né? Ah, eu não tenho onde me creditar, mas você tem onde pedir a repetição, a restituição. Você não vai pedir restituição, né? Então, assim, tem que se olhar diferente nesse momento, né? Tem que ter um olhar inclusive, de um compliance mais pesado, de uma auditoria mais severa. Isso precisa acontecer agora, né? Então, assim, dando sequência aqui, a gente tem a questão da cadeia de fornecedores, como bem comentei, a revisão contratual, né, e política de reequilíbrio econômico-financeiro. Isso é algo que entendo como crucial nas relações que estão sendo construídas hoje. Os documentos fiscais, faturamento e obrigações acessórias, isso tem que estar no radar o tempo todo, né? Porque todo o tempo a reforma está sendo faseada, né? A regulamentação dela está acontecendo aos poucos, então a gente tem que ficar de olho, né, em tudo que está acontecendo. E a nossa vida vai poder ficar um pouco mais fácil com essa inteligência artificial que está vindo aí, né? Então ela vai nos ajudar, inclusive, nisso tudo aí. Tem que ajudar, né? Exatamente. E, gente, se não tiver esse tipo de apoio hoje, como é que a gente vai mapear isso tudo no dia a dia? É muito complicado. Pra vocês terem uma ideia, eu fui fazendo um mapeamento, né, dos normativos, né, de tudo quanto é coisa que veio com relação à matéria tributária de 2024 para cá. Foram mais de 53. Né? Então, assim, nesse curto período de tempo, né, de novidades tributárias. Então, é muita coisa. A gente tem que ficar. Isso é só normativo. Não estou falando de solução de consulta, não estou falando dessas outras coisas, não. Se a gente for numerar tudo, né, o volume é muito infinitamente Tá maior, né? doido. Então a gente passa.
por ter que ter um olhar mais crítico para precificação, margem, modelo econômico financeiro, para que o nosso negócio não caia na inviabilidade a partir de 27, né? E o monitoramento normativo contínuo, né, e pareceres estratégicos. Isso é um ponto que me preocupa muito, e vocês vão ver um pouquinho mais adiante, eu vou falar disso. Desses pareceres que essas entidades elas vão soltando ao longo do tempo. Isso me preocupa muito, por quê? Porque são interpretações da legislação. E a gente não pode ficar muito focado só na interpretação da legislação. A gente tem que ver se a legislação está dizendo isso para a gente de uma forma muito clara. E e vocês vão entender isso daqui a pouquinho. E aí, outros elementos que são de essencial e necessário acompanhamento pela empresa, é óbvio, os sistemas, né, que ela utiliza, RP, os processos internos e controles internos que precisam ser todos revistos. Capacitação e gestão da mudança nem se fala, né, gente? A gente tem vivido isso aqui junto com a Blutex todo mês, mas ela tem que, obviamente, ser sempre muito próxima, porque é com essa proximidade que a gente consegue compartilhar a dificuldade, né, e trazer soluções. Bom, isso é um ponto que me preocupa. Foi feito vocês já devem ter visto algumas consultas de contribuintes sendo respondida pelos estados, né? Isso em nível Brasil, essa aqui é de Minas Gerais, tá, gente? E o que foi a pergunta? Considerando que a Lei Complementar 214 de 2025 não prevê exclusão expressa dos tributos CBS e IBS da base de cálculo do ICMS, é correto o entendimento de que no exercício de 26, tais tributos não devem entrar na base de cálculo do ICMS? Isso por obviedade, né? Eu tenho até medo de falar em obviedade hoje em dia, né? Mas nada mais é óbvio, né? Não, até o passado é incerto. Então, assim, o que acontece? Como os tributos eles não entraram em vigor esse ano, eles só passam a valer ano que vem, óbvio que a gente não tem incidência em base de cálculo, né? A gente não tem essa cumulatividade. Só que aí tem um problema. E a partir de 27, a gente tem solução de consulta federal respondendo que 26 não, mas não fala de 27. E nós temos várias soluções de consulta do contribuinte, né, respostas às consultas do contribuinte, respondidas por estados, né, eu acho que quase todos, eu já vi, eu acho que de quase todos os estados aqui do Brasil, né, que a partir de 27 tem sim. Né, a gente vai ter IBS e CBS compondo a base de cálculo do ICMS. Todo mundo vai lembrar da bendita tese de retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Foi uma discussão histórica, homérica, que gerou várias outras discussões que a gente chama de teses filhotes, mas que olhando para a sistemática do IBS e da CBS é um pouquinho diferente. Então, nós, enquanto contribuintes, não temos a mesma segurança do que era aquela tese de retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, o que acontece? A gente tem um projeto, né, de lei complementar 16 de 2025. Esse projeto ele está em trâmite e é um projeto que justamente faz uma alteração na nossa estrutura normativa para que não haja essa inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS. Só que, como boa parte do que acontece no Brasil, esse projeto está dormindo em berço esplêndido, né? Está lá, parado, sem que a gente tenha um impulsionamento devido. Ele precisaria ser, inclusive, não só aprovado, como sancionado ao longo desse ano, porque ano que vem já temos CBS 100% a pleno vapor e já temos IBS no seu início de caminhada de transição, né? Então a gente já vai passar por esse tipo de problema ano que vem se a gente não tiver necessariamente uma evolução desse projeto que altera isso, né? Nos dá essa segurança. Vocês observem que a consulta ela foi baseada, né, num entendimento
Aqui foi a do encante, né, da norma técnica do encante. Então, assim, o que que acontece? É um entendimento, né, mas esse entendimento, como ele não está claro dentro da legislação, qual que é o entendimento fazendário? É o contrário, né, é aquilo que vai gerar uma maior arrecadação. E aí já fica aqui o apelo à FIENG, né, para que possa nos ajudar aí com o avanço desse projeto de lei que está estacionado. Esperamos que Brasília sobreviva a esses últimos contratempos para nos ajudar com esse projeto de lei que pode realmente nos tirar esse tipo de problema do horizonte de 27. Diga, eu não consigo ver o nome Kleber. aqui. Kleber, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Alvin. Realmente faz Tá sentido isso. baixinho, Kleber. Boa tarde. Tá ouvindo bem? Aí, tá Perfeito. beleza. Beleza. Faz sentido o que você está falando aí, né? E normalmente o pessoal sempre olha na parte de ICMS, né? E o mesmo vai acontecer com a parte de ISS também, que é até pior, que é mais de 5.500 municípios envolvendo isso aí, né? E provavelmente ninguém vai tocar nesse assunto e é um problema que a gente vai ter aí, né? E sistemas diferentes, um vai calcular, outro não vai. Vai ser Em aquela loucura. relação só fazendo um parênteses, Kleber, em relação ao ISS, a gente inclusive não teve ainda o julgamento da tese relacionada ao ISS, que é a retirada do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse julgamento ainda não aconteceu, ele está, entre aspas, né, em andamento, só falta o voto do Fux, o que me dá uma certa esperança, né, porque pela postura dele, né, em votos anteriores, inclusive, acredito que ele vai ali atender ao pleito dos contribuintes, né? Isso se a gente não tiver um pedido de destaque e começar do zero, né? Isso vai depender de como a coisa vai caminhar, mas só falta o voto do Fux. E acredito que ali assim, não é uma tese igual à retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então a gente tem elementos que diferem de um e outro, né? Sim. E aí a gente tem o que eu coloco entre tese forte e tese fraca. Do ISS a gente tem uma tese um pouco mais fraca, né, do que a do ICMS, que a do ICMS é latente, mas a gente não tem um amparo, inclusive em relação a esse problema que pode começar, pode não, que vai acontecer, está anunciado já, né, a partir de 2027, que as secretarias de Fazenda, em sua grande maioria, já responderam, exatamente, já responderam. Vocês já devem ter recebido aí de N estados, né? Eu coloquei essa aqui porque é de Minas, e é um assunto Eu só que chamou citei do muita ISS atenção. aí porque assim, o Sindusco ele tem uma ação transitada em julgado referente a isso, sabe? Sobre a base do ISS. Só que hoje até as ações transitadas julgadas, a gente já está com medo delas também, né? Que já tá valendo mais. Por isso que eu falo, Ô, Kleber, que nem o isso? Por que passado que é você está certo com medo? mais. Mas, ô, Adriano, você fala isso, mas eu estou vivendo isso aqui diariamente, a questão de dedução de material na base de cálculo do ISS. A gente tem várias ações transitadas e julgadas aqui que Difícil, né? tá voltando para o juiz lá, e o juiz, não, a prefeitura mudou a lei lá e não sei o quê, não, decai, não vale mais não. Mas Até assim, quando o até advogado assim, fala que tem esperança, é porque o negócio não tá bom, não, Pode pô. desistir, né? É, isso aí. mas assim, até o fato de, às vezes a gente ter uma ação judicial transitada em julgado, é que se surge um entendimento, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal ele passa a entender aquilo de uma maneira diferente, a gente pode acontecer da fazenda juizar o que a gente chama de ação rescisória, né, se estiver dentro do prazo certinho, ela juiza uma ação rescisória Não, e ela fora da muda o resultado. rescisória, não, é fora da rescisória. Já tem agora tem mais de 5 anos que já foi transitado, mais de 6 anos transitado e julgado. Tem um O que você tema está aí me também, falando. aquele da contribuição social dos advogados lá também, que eles falam que não precisa de rescindir mais, que vai direto, é uma confusão. Eu sei que a coisa assim tá esquisita e a gente não pode parar para respirar, né? A gente tem que realmente focar e cuidar dos pontos que são possíveis da gente cuidar, né? Por isso que eu tenho sempre batido nessa tecla desse desenvolvimento preventivo, né? Quanto mais prevenido a gente está, menos exposto a gente vai estar amanhã, né? Eu falo que sempre uma demanda judicial ela é sempre o pior caminho, né? A gente trabalhando de forma preventiva, a gente evita o problema.
Então, mais uma vez, fica o apelo ao FIENG em relação ao PLP 16 de 25, né? Nos ajude, por favor, não queremos conviver com mais esse problema a partir de 27. E aí... Anotado aqui, tá, Luiz Alvim? Já destaquei muito aqui obrigado. sua fala. Muito obrigado. E aí, assim, aqui algumas notícias e esclarecimentos, eu só esqueci de fazer aqui a menção ao Adriano Subirá, né, que eu peguei esses elementos aqui no LinkedIn dele, faço a referência aqui ao vivo, completo o material para mandar para vocês. Né? Ele fala aqui, inclusive, desse PLP, né? Aliás, ele fala do PLP do Luiz Carlos Jorge Rauli, que é um outro projeto, né? E o Adriano ele fala muito que desde as discussões primárias lá atrás da reforma tributária, antes da gente ter a entrada em vigor da Lei Complementar 214, por exemplo, o Luiz Carlos Jorge Rauli ele já batia nessa tecla, né, de querer modificar o momento de início do IBS, né? Ele queria trazer isso junto com a CBS já para o ano que vem. Gente, eu acho muito improvável desse projeto caminhar, né? Eu até falei brevemente com o Zé Adriano sobre isso, ele falou comigo, Luiz, eu não vou nem dar importância nesse momento, não, vou ver como é que como é que isso vai evoluir, se não vai, mas eu acho que vai morrer ali, porque operacionalmente, a gente sabe que operacionalmente não tem jeito disso acontecer. Né? Imagina, o tanto de dificuldade operacional que a gente conviveu com a emissão de nota fiscal no início do ano, imagina se isso tudo muda agora. Né? Os sistemas não estão preparados para isso. Vai ser o caos. Impossível. Né? Isso aí eu vou ser simplista com vocês. É impossível de se fazer isso daí. Né? Então, impossível. Assim, então isso aí... Eu estou colocando aqui síndrome do protagonista quando fala os meninos, como falam os meninos aqui em casa, tá? Isso aí é síndrome do protagonista. Exatamente. Eu estou colocando aqui só a título informativo, vocês já ouviram aí da sumidade, né? O homem disse que não vai, não tem jeito mesmo, né? Então, assim, um outro ponto, e que isso saiu aí, é a questão do split payment para 26, né? Gente, é impossível também, né? A gente não tem nem os novos tributos em vigor ainda, como é que vai ter o split payment atuando já em 26? Então, isso não vai acontecer esse ano, né? Vamos acompanhar isso com muito cuidado, mas não, certamente esses dois elementos aqui eles estão descartados, né, praticamente, porque não tem viabilidade operacional e de implementação. Outra coisa, eu vou falar daqui a pouco do split payment também, tá? Tá. Mas se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Não, eu tenho uns slides para falar, tá tranquilo. Só para deixar o pessoal sabendo que daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho disso. Tá. Uma outra novidade, né, de fim de ano, e novidades de fim de ano vindas do fisco nunca são boas, a gente teve, esse é um assunto diferente de reforma tributária, tá? A questão da modificação das bases de presunção do lucro presumido, né, que já estão acontecendo agora, né, nessa primeiro trimestre de apuração. A gente teve lá depois a publicação das instruções normativas da Receita, que é a 2.305 e 2.306, pessimamente escritas, por sinal, mas é o que a gente tem. E o que acontece? A gente tem visto muitas liminares acontecendo, né, no país todo. É uma demanda que realmente ela faz uma diferença com volumes de faturamento mais expressivos. O que é essa alteração para quem não está ciente? Né? As empresas do lucro presumido, né, que faturarem acima de 5 milhões, essa diferença, né, dos 5 milhões adiante, ela vai ter um acréscimo ali de tributação. Né? E esse acréscimo de tributação, ela aumenta a base de presunção, ou seja, aumenta o que a gente fala na cabeça, né? No ponto inicial do cálculo, ou seja, o reflexo é sempre muito maior do que o próprio percentual que está aumentando ali. Então, a minha recomendação para quem está no lucro presumido, ainda dá tempo, é o ajuizamento dessas demandas, né? Porque realmente o meu entendimento, enquanto advogado, né, é que existem diversas inconsistências e impropriedades nessa legislação. Né? Então,
obviamente que é uma tese que a gente tem uma certa crença nela. Pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês hoje é isso. Se Só alguém tiver alguma isso? dúvida. Só isso. Só isso. E fico à disposição de vocês. Muito bom, Luiz. Obrigada mais uma vez pela sua contribuição. Sempre às Um ordens, e prazer para desculpa nós. pelo esse improviso de última hora aí de trazer algo que não estava muito alinhado. E foi ótimo, bem prático e exatamente o que às vezes a gente precisa se atentar para que tome decisões na hora certa, né? Eu falo que hoje o óbvio ele precisa ser reforçado, né? Não só dito, reforçado, porque às vezes bate o alerta para a gente, né, dentro da obviedade, quando ela está sendo reafirmada e reforçada, o estalo vem e não, vamos tomar uma providência aqui que a gente precisa mover. Ô, Luiz, só para Muito bom. complementar o que você falou aí, não sei de onde que eles tiraram que lucro presumido é benefício. Não, absurdo. É absurdo. Sistemática de tributação, de apuração agora virou benefício fiscal, né? Conveniente, né? Mas por outro lado, ela foi alterada por uma lei complementar, né? Ele tem essa argumentação ainda, né? Pois é, mas a lei complementar, ela é a lei apropriada para tratar dessas alterações de base de cálculo e etc. Né? Ela é própria para isso. A forma como ela foi estruturada é que não me agrada. Eu entendo que a gente tem essas legislações Frankenstein, né, que você vai colocando um monte de penduricalho ali para colocar algo lá no meio geralmente para dar errado, né? Mas eu não gosto desse formato, né? Só que o que acontece? Ela tem, além desses pontos, algo que você mencionou, ela tem infinitos outros elementos ali. A própria questão de tratar o lucro presumido como benefício fiscal, que é um absurdo, né? Não existe você definir o lucro presumido como um benefício fiscal. Esse é um dos pontos, né, que a gente tem batido a nomenclatura de definição é incorreta. A gente tem batido muito nisso também nos ajuizamentos, né? A gente tem utilizado muito mandado de segurança nesse momento para afastar essa incidência. Muito bom, Luiz, valeu demais. Obrigado, gente, pela interação. Eu vou roubar a tela aqui um pouquinho de vocês. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Sim. Pessoal, quem tiver interesse de falar com o Luiz aí para algum dos temas comentados, pode mandar um e-mail, tá? Que eu intermedio e faço essa ponte aí com vocês. Fiquem à vontade. Vamos agora, de fato, seguir para o nosso pré-lançamento aqui, né? Todo mundo ansioso. Coisa boa vindo aí, pessoal, gente. Aqui o Blutex Agent é uma ferramenta de inteligência artificial que tem o objetivo aqui de nos ajudar com esse volume de informação, né, e de desinformação que o Luiz falou aí do exemplo do projeto de lei do Rauli, tem outros esperando 1º de abril com obrigatoriedade, por aí vai. Então, nosso objetivo é esse, né? Então, a gente vai fazer o lançamento dia 1º de abril no Tech Summit, né, que é quarta-feira da semana que vem. E para vocês aqui do BXGDE, a gente está mostrando aqui para vocês o que é a ferramenta e já abrindo para vocês a possibilidade de conhecer, né, em primeiríssima mão, né? Então, vou passar pelo site aqui rapidinho para vocês verem, né, o que é e vou mostrar um exemplo para vocês aqui, né? Então, nosso objetivo aqui é ser o caminho de vocês aí para acompanhar as mudanças e para entender alguma mudança e alguma questão mais técnica, inclusive, né? Vou falar do que nós temos aqui, mas tem muitas outras coisas que a gente está trabalhando aqui em paralelo para adicionar, né? Então, o objetivo aqui é disponibilizar legislação, notas técnicas, informações oficiais e informações não oficiais, mas com a devida curadoria, né? A curadoria feita por nós aqui, né? Pela Blutex, por mim, nossas equipes aqui, sempre garantindo que o que está aqui é o que está valendo, né? E aí nós vamos ter, e eu vou mostrar exemplos aqui do que nós temos aqui, e nós vamos ter algumas informações
básicas, como a legislação, e outras mais aprofundadas, como as notas técnicas, os manuais e alguns materiais complementares, né? Deixa eu ir descendo aqui. A gente tem um chat inteligente que eu vou mostrar para vocês, né? Que, para quem já está interagindo com chats aí de inteligência artificial, a forma de interação é parecida, mas eu vou explicar o que a gente tem de diferente aqui, né? Fontes rastreáveis, então sempre dizendo, né, em cada parágrafo de onde foi que pegou aquilo lá, sempre atualizado. Foco naquilo que a gente precisa, né? Então, no período de transição, por exemplo, a gente vai ter de maneira clara aqui alguns desses cenários, e a gente tem algumas informações que também que ainda serão úteis por muito tempo, como, por exemplo, a alíquota de ISS. Então, nós temos hoje mapeados no nosso conteúdo mais de 1.600 códigos tributários municipais com as alíquotas do ISS. E essas alíquotas estão vigentes até 2032, então a gente vai ter uma forma de disponibilizar aqui. Vejam que esses dois itens estão como em breve, né? A gente ainda está trabalhando aqui na estruturação e na forma que a gente vai disponibilizar. Da mesma forma, a simulação tributária. Então, a gente vai ter aqui uma integração com outras ferramentas que vão possibilitar interagir e trazer aí, por exemplo, cenários tributários, como o Luiz fez aqui, por isso que eu quis falar depois, porque o Luiz falou um pouco aqui da necessidade de entender qual é a carga tributária hoje e qual é a minha carga tributária futura, sendo que ela pode mudar em 27, 29, 30, 31, 32 e 33, né, pela última vez, considerando a legislação atual. A gente tem a possibilidade de anexar documentos nossos, né, então seja um contrato, seja um manual, um POP, né, um manual de procedimento interno, e tirar proveito desse documento junto com outros documentos que nós tenhamos interesse aqui. Aí veja em ação aqui, eu vou mostrar para vocês, né, não precisa ver o vídeo aqui. Nossa curadoria, inteligência artificial, a gente está usando o Claude aqui como ferramenta de LLM, né, a parte o motor de inteligência artificial. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E a Poliana vai disponibilizar para vocês aí o link, né? Se você puder colocar no chat, Poliana. Então, vocês que já estão aqui no BXGDE, não tem o primeiro benefício, que é conhecer o BXGDE, né? Os demais lá que não participam e não conhecem ainda, eles terão a possibilidade de participar de uma reunião nossa aqui para conhecer. E eles e vocês têm 7 dias para acessar essa nossa plataforma, e aí pode fazer perguntas diversas, pode fazer upload de documentos, testar, e a gente conta com vocês para contribuir, né? Dar opinião, elogiar o que está muito legal, sugerir alguma mudança, algum complemento, porque é um produto novo, né? Então a gente tem a expectativa de contribuições à medida que o uso vai trazendo, né? Eu sou um usuário aí muito ávido e muito entusiasta de inteligência artificial, né? Criei um chat GPT de reforma tributária há 2 anos e uso bastante, mas eu tenho o meu jeito de pesquisar, né? Cada um tem o seu jeito, e aí é importante a gente ouvir de vocês a forma de usar. Bom, então o site é esse aqui, e aí você tem a opção, então, aqui de clicar nesse amarelinho aqui para garantir esse acesso, e vai preencher com seus dados aí, e-mail corporativo, né, nesse momento de pré-lançamento. A gente não vai aceitar Gmail, essas coisas, porque a gente está fazendo só essa parte localizada aí. E aí tem a opção do entrar aqui, né? Eu já entrei aqui do lado para não colocar a senha aqui com vocês, e aqui já é a plataforma, né? Aqui já tem o X aqui da Blutex, né? Já girando aqui, e essa é a plataforma, e aqui eu tenho algumas possibilidades, né? Claro que depois desse alertas aqui para a direita, vocês não verão, porque é a nossa parte aqui de administração, né? Onde a gente faz a curadoria do conteúdo, faz a administração dos usuários e tudo mais. Mas dos alertas para a esquerda, que é onde está acessível para todo mundo, né? Então, documentos, né? Aqui a gente pode colocar um documento qualquer. Então, antes da reunião aqui, ó, 25/3, hoje mesmo, eu subi um documento aqui que é
um PDF que eu fiz aqui, vou até clicar nele, ó. Você clicou no documento, ele vai mostrar o PDF. Aí eu coloquei aqui um PDF que eu fiz sobre os novos eventos aí. Evento, nota de débito, nota de crédito, ó, só isso, né? Então eu peguei esse aqui como exemplo e subi aqui. Aí ele demora ali alguns minutinhos, segundos, para ele indexar e ele está lá. Então ele já está na base aqui, esse arquivo aqui, tá? Só como daqui a pouco a gente volta nele, só para vocês verem que aqui eu posso colocar um contrato, posso colocar um POP, lá um procedimento que eu falei para vocês. No dashboard, se alguém tiver alguma dúvida, se eu passar muito rápido e quiser que volte, eu volto, porque a ideia é só mostrar mesmo rápido para vocês, tá? A gente não quer vender isso para vocês, a gente quer que vocês vejam para vocês nos ajudarem aí. Esse é o objetivo aqui nesse momento. Então, no dashboard aqui, a gente vai mostrar o que entra. Só para deixar o pessoal à vontade mesmo para testar a ferramenta, esses documentos aí que o Adriano comentou, eles são documentos que ficam isolados por empresa, por ambiente. Então, eles têm a possibilidade de... Ou por usuário. Eles também, vocês conseguem incluir e excluir, e a gente garante essa governança de acesso por rastreabilidade. Então, fiquem à vontade aí para testar, porque o ambiente é seguro, tá, pessoal? Eu não quero entrar muito nesses detalhes técnicos para a gente não gastar muito tempo, por isso que eu não vou detalhar muito isso aí, mas vocês podem ficar à vontade para perguntar e depois a gente pode colocar mais detalhes também. Então, aqui no dashboard, o que eu tenho, o que tem na base, se eu tenho alertas e tal. E a gente vai ter aqui como se fosse um calendário aqui, as próximas datas, o que vai entrar em produção, né, seja uma nota técnica, seja uma legislação. Então, a ideia é ter isso aqui. As legislações aqui, as notas técnicas, né, como um dashboard, né, as consultas que eu fiz, os alertas que eu planejei e o meu status de uso aqui, né. Então, eu, por exemplo, usei 20 de 100 perguntas que eu tenho direito, né, como exemplo. Aí, legislação, eu tenho aqui as legislações e a gente está criando aqui uma árvore, né, uma arquitetura, né, para que todo mundo tenha clareza, porque é claro que o Luiz sabe isso facilmente, e alguns de nós também na mesma linha ali do Luiz, mas alguns mais na operacionalização, às vezes fica em dúvida, né? Mas peraí, a cartilha vale mesmo? Eu posso seguir a cartilha? Qual a diferença da cartilha, da nota técnica, de um ato conjunto? Então, a hierarquia aqui é para esse objetivo, para entender que legislação, né, que submete a qual. Notas técnicas, a gente também tem aqui as notas técnicas e é possível aqui filtrar pelo tipo de documento para eu ver a nota técnica, né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar uma nota técnica aqui deixa eu pegar uma aqui, indexada, achar uma indexada aqui. Nota fiscal fácil, vou pegar essa 134. Ó, vou pegar essa nota técnica aqui, a 2025-002, versão 1.34. Então, cliquei aqui. Primeira coisa, né? Se eu quero ver essa nota técnica, o PDF e tal, eu venho aqui, ó, ver PDF. Pronto, ó, achei a nota técnica ali, já abri o PDF, está aqui o PDF, ó. Nota técnica publicada em dezembro, versão 1.34, tá? Essa aqui é a nota técnica vigente para a nota fiscal eletrônica, porque é muito número, muita versão, mas é a que está vigente hoje para a nota eletrônica, tá? NFE, NFC. Então tá aqui, se eu quiser ver o PDF, imprimir, etc., beleza? E aí aqui eu tenho a opção, vou fechar aqui, né? Aí a gente está criando aqui resumos e indexações para facilitar. Então, por exemplo, o Luiz não é um cara técnico, ele é ali da área do jurídica e ele quer entender qual o que tem nessa nota técnica. Então, ele pode ver o sumário aqui de maneira simplista, ele pode ver que campos que essa nota técnica está atuando, se for o interesse dele, ou se é alguém de tecnologia que quer ver os campos. Pode ver que regras estão sendo afetadas por essa nota técnica. Então, de uma maneira organizada, que conforme o meu perfil, eu vou lá, tem eventos nessa nota técnica, né? Quais são os eventos, tabelas, né? E o cronograma, né? Conforme o caso, a nota técnica pode ter, nesse caso aqui, ó, vejam que tem o histórico, ó, de cada versão e qual é a data que entrou em produção cada versão. Então, eu consigo bater o olho aqui e falar, né? Pô, essa versão aqui é que está valendo desde 17 de novembro. Antes dela, tem essa que é até 10 de novembro, que se eu quiser ver, eu posso ver também.
Então a ideia é essa, é ter um lugar confiável, fácil para chegar aqui, ver a nota técnica, poder pesquisar mais. Ah, eu posso interagir com essa nota técnica? Aí você vai clicar aqui em perguntar ao agente e vai poder interagir. Eu vou só clicar nos outros dois aqui e eu volto nesse ponto aqui. Aqui os informes técnicos, né, que a gente tem alguns, como a Seclestrib, como os meios de pagamento e tudo mais. E alertas, né? Eu posso criar alertas que vão me alertar por e-mail ou aqui no navegador de que alguma coisa aconteceu, uma nota técnica foi publicada, um prazo, chegou o dia 1º de abril, para quem está esperando aí o 1º de abril, como exemplo. Então ele vai trazer os alertas aqui, né? Aí voltando aqui na nota técnica, né? Pegar uma outra aqui só como exemplo. Então eu vi a nota técnica, se eu quiser perguntar ao agente, então eu vou clicar aqui, aí é como se eu tivesse clicado naquela no primeiro menu da esquerda, chat. Na hora que eu estou aqui no chat, né, ele já traz aqui aquelas sugestões de perguntas, né, para quem não... deixa eu só ver como é que é, né? E eu posso fazer a pergunta que eu quiser aqui. E a primeira diferença aqui que nós temos para qualquer outra ferramenta que alguém já viu aí do mercado. Você vem aqui e seleciona quais são os documentos que você quer perguntar. Então, eu posso perguntar para todos que nós temos aqui, e na hora que eu clico 2 vezes no todos, são todos, incluindo aquele meu pessoal, reforma tributária, eventos que eu mostrei para vocês lá no documentos. Eu falo, não, esse eu não quero. Aí eu desmarco ele aqui, ó. Esse eu quero, eu marco, né? Então, eu posso fazer isso com todos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu venho aqui e, eu quero só legislação. Então, eu posso pesquisar ou só notas técnicas. Eu vou pesquisar só notas técnicas. Eu clico 2 vezes, todas, ou eu clico 2 vezes e ele desmarca. Simples assim. Eu quero só nota técnica de BPE. Clico 2 vezes e ele marcou todas. Desclico, ele desmarcou. Eu quero só legislação, eu não quero saber o que o Saulo pensa, o que o Luiz pensa, eu quero só legislação, eu quero só lei complementar. Clico 2 vezes aqui, a pergunta vai só lá nas leis complementares, né? Eu quero só um informe técnico. Então, aqui eu defino aonde eu quero perguntar, né? Então, eu vou pegar o exemplo aqui de 2 perguntas que eu fiz para não gastar muito mais tempo aqui com vocês, que não é o nosso objetivo. O objetivo é mostrar e trazer curiosidade. Então, aqui antes da reunião, eu fiz 2 perguntas aqui, ó. Eu fiz uma que é assim, né? As alíquotas do IPI serão reduzidas a 0 somente até 2032? Eu perguntei na hora que o Luiz falou ali, e eu sei, óbvio, né? Aí o Luiz, não existe óbvio, né? Eu sei que não é só até 32. Eu quis perguntar só para pegar um exemplo aqui para vocês. Na hora que eu perguntei, olha, eu marquei só nota técnica. Tá vendo? Ó, ele olhou a nota técnica do BPE, do CTE, são os 4 documentos que ele usou para responder. Então, olha a resposta dele. Nos documentos fornecidos, não tem nada que fala de IPI para essa situação. Não tem. Você fez essa pergunta que você fez, não tem nada desses documentos, né? Aí eu peguei e fiz a pergunta de novo. Só no meu documento, ó. Eu falei que eu queria só no meu documento de eventos que eu subi lá, ó. Que dentro dele eu só falo de eventos e do ajuste CNF de eventos. Aí ele foi lá e respondeu. Desculpa, gente. Aqui eu fiz outra pergunta. Deixa eu voltar na do IPI aqui, perdão. Eu fiz a mesma pergunta do IPI, eu fiz marcando mais documentos. Aí eu marquei notas técnicas e marquei aqui a Lei Complementar 214 e tudo mais, né? E aí o que ele respondeu para mim? Com base nesses documentos, não tem nada dizendo que o IPI vai até 2032. Então, primeiro, ele está preocupado em dizer para mim, ó, essa informação que você teve, ela não tem nada a ver, ela não existe, né? Então, esse é o nosso direcionamento aqui. E aí a gente vai explicar, né? Ele vai ser mantido em situações específicas, como o Luiz falou aqui, e sempre do lado ele tem aqui o númerozinho de qual é a fonte que ele fez cada parágrafo que ele respondeu. Então, ó, por que ele falou isso aqui? Eu clico aqui no número 5, ele mostra para mim aqui, ó, qual é a base que ele usou. E se eu quiser ver essa base original,
eu clico em acessar o conteúdo original, que nós estamos buscando aqui do site do Comitê Gestor, né? Então, ele está abrindo aqui no Comitê Gestor, está aqui a Lei Complementar 214, atualizada pela 227, no site oficial, né? Então, a ideia é essa, né? Eu posso fazer uma pergunta, aí eu vou pegar o exemplo aqui, que é o que eu mostrei erroneamente aqui. Eu fiz uma pergunta assim, ó, quando os eventos serão obrigatórios? E eu pedi para ele olhar somente no meu documento de eventos. Olha aqui, ó, é a única fonte de informação dele, ó. E ele respondeu em 4 parágrafos, então ele mostra para mim como se fosse 4 fontes, porque cada ponto está num lugar diferente dos meus documentos. Então, ele responde aqui, ó, com base nos documentos ali, tem documento obrigatório a partir de 4 de maio, conforme o ajuste CNF 49, que nós vamos falar dele agora aqui, inclusive. Então, essa é uma visão aqui do que a gente está trazendo para pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? Então, para as empresas poderem contratar, para que os colaboradores possam usar e que pessoas físicas individualmente possam contratar também. Está disponível lá para vocês testarem. Toda sugestão, crítica, elogios serão bem-vindos para que a gente possa, né, o quanto antes ter a solução lançada aí oficialmente em meados de abril, tá bom?